Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e Vice-Prefeito. Artigo 55. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais ou diretores, com atribuições equivalentes ou assemelhadas. Parágrafo único. São condições para a elegibilidade do Prefeito e Vice-Prefeito. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3. O alistamento eleitoral. Inciso 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5. A filiação partidária. Inciso 6. A idade mínima de 21 anos. Inciso 7. Ser alfabetizado. Artigo 56. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á simultaneamente com a de vereadores, nos termos estabelecidos no artigo 29, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Parágrafo único. A eleição do prefeito importará na do vice-prefeito com ele registrado. Artigo 57. O prefeito e vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover a bem geral dos munícipes e exercer a cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo único. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 58. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-prefeito. Parágrafo 1º. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito, sob pena de extinção de mandato. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito, sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 59. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara, interinamente. Parágrafo único. A recusa do presidente da Câmara, por qualquer motivo, a assumir o cargo de prefeito, importará em automática renúncia à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando assim, a eleição de outro membro para ocupar, como presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo. Artigo 60. Verificando-se a vacância do cargo de prefeito e inexistindo vice-prefeito, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Ocorrendo a vacância até 31 de dezembro do terceiro ano do mandato, dar-se-á a eleição no máximo em 90 dias após, cabendo aos eleitos completar o período de seus antecessores. Inciso 2. Ocorrendo a vacância no último ano de mandato, será realizada no máximo 30 dias após a última vaga do cargo, pela Câmara Municipal, podendo ser eleito qualquer um dos seus vereadores ou outro munícipe escolhido pela Câmara, desde que preencha os requisitos estabelecidos pela lei eleitoral. Artigo 61. O mandato do prefeito é de 4 anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Artigo 62. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo não poderão, sem prévia autorização da Câmara, ausentar-se do município por mais de 7 dias consecutivos, nem do território nacional por qualquer prazo, sob pena de perda do cargo. Parágrafo único. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo não poderão, sem prévia autorização da Câmara, ausentar-se do município por mais de 7 dias consecutivos, nem do território nacional, por qualquer prazo, sob pena de perda do cargo. Artigo 63. A remuneração do prefeito será estipulada na forma dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 54, desta lei orgânica. Artigo 64. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, incisos 2, 4 e 5, da Constituição Federal, e no artigo 96 desta lei orgânica. Parágrafo 1º. Ao prefeito e ao vice-prefeito é vedado desempenhar função, a qualquer título, em empresa privada. Parágrafo 2º. A infringência ao disposto neste artigo e em seu parágrafo 1º implicará em perda do mandato. Artigo 65. As incompatibilidades declaradas no artigo 28, seus incisos e letras, desta lei orgânica, estendem-se, no que forem aplicáveis, ao prefeito e aos secretários municipais ou autoridades equivalentes. Seção 2. Das atribuições do prefeito. Artigo 66. Compete ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 1.
Iniciar o processo legislativo, na forma e casos previstos nesta lei orgânica. Inciso 2. Representar o município em juízo e fora dele. Inciso 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução. Inciso 4. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara. Inciso 5. Nomear e exonerar os secretários municipais e os diretores dos órgãos da administração pública direta e indireta. Inciso 6. Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Inciso 7. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Inciso 8. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros, de acordo com a lei. Inciso 9. Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Inciso 10. Enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do município e das suas autarquias. Inciso 11. Encaminhar à Câmara e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, até 15 de abril, a prestação de contas da administração financeira, bem como os balanços do exercício findo. Inciso 12. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Inciso 13. Fazer publicar os atos oficiais. Inciso 14. Prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação, a seu pedido e por idêntico prazo, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção, nas respectivas fontes, de dados necessários ao atendimento do pedido. Inciso 15. Prover os serviços e obras da administração pública. Inciso 16. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamento dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Inciso 17. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devam ser dispendidas de uma só vez, até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais. Inciso 18. Aplicar multas previstas em leis e contratos bem como revê-las, em grau de recurso, quando impostas irregularmente. Inciso 19. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos. Inciso 20. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada somente pela Câmara Municipal. Inciso 21. Convocar, extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir. Inciso 22. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano, ou para fins urbanos. Inciso 23. Apresentar anualmente à Câmara relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem assim, o programa da administração para o ano seguinte. Inciso 24. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, com observância do limite das dotações a elas destinadas. Inciso 25. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da Câmara. Inciso 26. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação, na forma da lei. Inciso 27. Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do município. Inciso 28. Desenvolver o sistema viário do município. Inciso 29. Conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, prévia e anualmente aprovado pela Câmara. Inciso 30. Providenciar sobre o incremento do ensino. Inciso 31. Estabelecer a divisão administrativa do município, de acordo com a lei. Inciso 32. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado, para garantia do cumprimento de seus atos. Inciso 33. Solicitar, obrigatoriamente, a autorização à Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 7 dias, ou do território nacional, por qualquer prazo. Inciso 34. Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Inciso 35. Publicar, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Inciso 36.
Estimular a participação popular e estabelecer programas de incentivo a projetos de organização comunitária, nos campos social e econômico, de cooperativas de produção e de mutirões. Inciso 37. Enviar até o dia 15 do mês subsequente o balancete de mês anterior. Artigo 67. O prefeito poderá delegar por decreto a seus auxiliares as funções administrativas previstas nos incisos 9, 15 e 24 do artigo anterior. Seção 3. Da responsabilidade do prefeito. Artigo 68. São crimes de responsabilidade do prefeito os previstos em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado. Artigo 69. São infrações político-administrativas do prefeito as previstas em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado pela prática de infrações político-administrativas perante a Câmara. Artigo 70. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando: inciso 1. Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2. Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara dentro do prazo de 10 dias. Inciso 3. Infringir as normas dos artigos 28 e 62 desta Lei Orgânica. Inciso 4. Perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Seção 4. Dos secretários municipais. Artigo 71. São auxiliares diretos do prefeito. Inciso 1. Os secretários municipais. Inciso 2. Os diretores de órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional. Artigo 72. A lei municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. Artigo 73. Os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Artigo 74. Lei municipal de iniciativa do prefeito poderá criar administrações de bairros e administrações distritais. Artigo 75. Os auxiliares diretos do prefeito apresentarão declaração de bens no início e no término do exercício do cargo, que constará dos arquivos da prefeitura, devendo cópias das mesmas serem devidamente encaminhadas à Câmara Municipal. Título 4. Da Organização do Governo Municipal. Capítulo 1. Do Planejamento Municipal. Artigo 76. O município deverá organizar a sua administração, exercer suas atividades e promover sua política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidos no plano diretor e mediante adequado sistema de planejamento. Parágrafo 1º. O plano diretor é um instrumento orientador e básico dos processos de transformação do espaço e de sua estrutura territorial, servindo de referência para todos os agentes públicos e privados que atuam na cidade. Parágrafo 2º. Sistema de planejamento é o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos voltados à coordenação de ação planejada da administração municipal. Parágrafo 3º. Será assegurada pela participação em órgão competente do sistema de planejamento, a cooperação de associações representativas legalmente organizadas, com o planejamento municipal conforme estabelecido no artigo 29, inciso 10, da Constituição Federal, bem como a participação de um vereador representante da Câmara Municipal. Artigo 77. O município, através de iniciativa do prefeito, elaborará o seu plano diretor, nos limites da competência municipal das funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação, e considerando em conjunto os aspectos físicos, econômicos, sociais e administrativos, nos seguintes termos. Inciso 1. No tocante ao aspecto físico-territorial, o plano deverá conter disposições sobre sistema viário urbano e rural, zoneamento urbano, o loteamento para fins urbanos, a edificação e os serviços públicos locais. Inciso 2. No que se refere ao aspecto econômico, o plano deverá inscrever disposição sobre o desenvolvimento econômico e integração das economias municipal e regional. Inciso 3. No referente ao aspecto social, deverá o plano conter normas de promoção social da comunidade e criação de condições de bem-estar da população. Inciso 4. No referente ao aspecto administrativo, deverá o plano consignar normas de organização institucional que possibilitem a permanente planificação das atividades públicas municipais e sua integração nos planos estadual e nacional.
Parágrafo único. As normas municipais de edificação, zoneamento e loteamento, ou para fins urbanos, atenderão às peculiaridades locais e às legislações federal e estadual pertinentes. Artigo 78. A elaboração do plano diretor deverá compreender as seguintes fases, respeitadas as peculiaridades do município. Inciso 1. Estudo preliminar, abrangendo a. Avaliação das condições de desenvolvimento. b. Avaliação das condições de administração. Inciso 2. Diagnóstico. A. Do desenvolvimento econômico e social. b. Da organização territorial. c. Das atividades fim da prefeitura. d. Da organização territorial. Inciso 3. Definição de diretrizes compreendendo a. Política de desenvolvimento. b. Diretrizes de desenvolvimento econômico e social. c. Diretrizes de organização administrativa e das atividades meio da prefeitura. Inciso 4. Instrumentação incluindo a. Instrumento legal do plano. b. Programas relativos às atividades fim. c. Programas relativos às atividades meio. d. Programas dependentes da cooperação de outras entidades públicas. Parágrafo 1º. O plano diretor deverá ser revisto a cada período de 5 anos. Parágrafo 2º. Fica vedada a legislação ou regulamentação por decreto ou resolução, sobre quaisquer das matérias deste artigo, antes do prazo determinado no parágrafo anterior. Capítulo 2. Da Administração Pública. Artigo 79. A administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes do município obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade e também ao seguinte. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2. O município proporcionará aos servidores, homens e mulheres, oportunidades adequadas de crescimento profissional, através de programa de formação de mão de obra, aperfeiçoamento e reciclagem, inclusive para habilitação no atendimento específico à mulher. Inciso 3. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 4. O prazo de validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 5. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos deve ser convocado, com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 6. Os cargos em comissão e as funções de confiança devem ser exercidos, preferencialmente por servidores ocupantes de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Inciso 7. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Inciso 8. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Inciso 9. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios para sua admissão. Inciso 10. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária, de excepcional interesse público. Inciso 11. A revisão de remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data, e com os mesmos índices de reajuste. Inciso 12. A lei fixará o limite máximo entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, salário base observado como limite máximo, os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Inciso 13. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 14. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no parágrafo 1º, artigo 95, desta lei orgânica. Inciso 15. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos anteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 16. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os incisos 11 e 12 deste artigo, bem como os artigos 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal. Inciso 17. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários.
A. A de 2 cargos de professor. B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos privativos de médico. Inciso 18. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 19. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 20. Garantia do salário mínimo profissional aos servidores de nível superior, conforme legislação da categoria respectiva, em consonância com o disposto no inciso 5 do artigo 7º da Constituição Federal, independentemente das vantagens legais a que fizerem jus. Artigo 80. O processo administrativo obedecerá, entre outras a serem fixadas por lei, as seguintes disposições. Inciso 1. O pedido de informações sobre quaisquer assuntos em poder de órgão público municipal, com fornecimento de cópias ou outras formas dispendiosas, será atendido na hora, mediante taxa de expediente. Inciso 2. O despacho informativo ou parecer consultivo contrários ao requerido por servidor, somente poderá ser adotado depois da prévia contradita do interessado. Inciso 3. Dentro de 2 dias da emissão do ato a contraditar, será enviada cópia ao interessado contra recibo. Inciso 4. O requerente ou seu procurador poderá retirar o processo por 10 dias, para oferecer contradita ou recurso. Inciso 5. Das decisões cabem, dentro de 10 dias da ciência pelo interessado, sucessivamente pedido de reconsideração, recurso hierárquico, avocação a órgão colegiado específico ou ao prefeito. Inciso 6. As decisões terminativas na esfera administrativa serão motivadas com os fundamentos legais e publicadas no órgão oficial. Inciso 7. Todo processo funcional terá que ser encerrado dentro de 60 dias. Inciso 8. A reclamação funcional que terminar pelo reconhecimento de diferença atrasada, terá seu pagamento acrescido da atualização monetária e juros de 1% ao mês, cobráveis pelo município regressivamente do responsável pelo retardo da solução. Inciso 9. A sucumbência do município nas ações judiciais, provocadas por atos de seus agentes ou órgãos, importará na imediata. A. Execução administrativa espontânea da decisão judicial. B. Pagamento ao vencedor de indenização administrativa no valor da metade da quantia que for liquidada na ação em caso de acordo. C. Apuração, responsabilização e a ação regressiva contra os servidores culpados pela ação. Artigo 81. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamentos, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente indicará as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal. Parágrafo único. Nos processos licitatórios de que trata o caput deste artigo, a Câmara Municipal, obrigatoriamente, terá um vereador como seu representante. Capítulo 3. Das obras e serviços municipais. Artigo 82. A realização de obras públicas municipais deverá estar adequada às diretrizes do Plano Diretor. Artigo 83. Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a administração municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que conveniente ao interesse público, à execução indireta, mediante concessão ou permissão, de serviço público ou de utilidade pública, verificando que a iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida e capacitada para o seu desempenho. Parágrafo 1º. A permissão de serviço público ou de utilidade pública, sempre a título precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de interessados para escolha do melhor pretendente e garantida ampla divulgação. Parágrafo 2º. A concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato precedido de concorrência. Parágrafo 3º. O município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelem insuficientes para o atendimento dos usuários. Parágrafo 4º. A autorização de execução de serviços públicos por terceiros, mediante permissão ou concessão, poderá ser cassada por iniciativa popular. Inciso 1.
O processo de cassação terá início por abaixo-assinado composto de pelo menos 5% dos eleitores inscritos no município. Inciso 2. No abaixo-assinado constarão nome, identificação, através do número do título do eleitor e endereço, sendo encaminhado ao Legislativo Municipal, através de associação de bairro, entidade de classe, sindicato ou clube de serviços, que será responsável pelo declarado no mesmo. Artigo 84. O transporte coletivo de passageiros é um serviço público essencial, sendo de responsabilidade do município o planejamento, a operação direta ou concessão das linhas municipais. Parágrafo 1º. Deverá ser criada a empresa municipal de transporte coletivo. Parágrafo 2º. Cada contrato de permissão ou concessão para empresas de transporte coletivo se extinguirá no prazo de 120 dias após o final do mandato de cada prefeito ou seu substituto. Parágrafo 3º. A concessão será renovada caso a empresa tenha cumprido todas as exigências da lei. Parágrafo 4º. São isentos do pagamento de tarifas nos transportes coletivos urbanos. Inciso 1. Os cidadãos com mais de 60 anos de idade, cuja gratuidade dependerá da definição da fonte de custeio em lei ordinária. Inciso 2. Os alunos da rede pública devidamente uniformizados ou identificados. Inciso 3. As crianças até 5 anos de idade. Inciso 4. As pessoas portadoras de deficiência, conforme definições ditadas em lei ordinária, e seus acompanhantes. Inciso 5. Integrantes da Guarda Municipal devidamente habilitados conforme lei complementar. Parágrafo 5º. O aumento da tarifa de transporte coletivo deverá ser comunicado à população no prazo de 7 dias antes de sua vigência. Parágrafo 6º. Serão fixados nos terminais de ônibus e nos seus interiores, horários e itinerários dos referidos veículos. Artigo 85. Compete ao município a administração do trânsito. Parágrafo 1º. Não será permitido o transporte de material tóxico ou inflamável na zona urbana, e o transporte pesado através de carretas pelo centro urbano da sede do município e dos distritos. Parágrafo 2º. Não será permitida a instalação de garagens, depósitos e pátio de manobras, destinados a cargas pesadas, dentro da cidade. Artigo 86. Lei específica disporá sobre: Inciso 1. Regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos ou de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições da caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Inciso 2. Os direitos dos usuários. Inciso 3. Política tarifária, levando-se em consideração, entre outros elementos, a distância e a estrada a ser percorrida. Inciso 4. A obrigação de manter serviços adequados. Inciso 5. As reclamações relativas às prestações de serviços públicos ou de utilidade pública. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista justa remuneração, garantida ampla divulgação nos meios de comunicação do município. Artigo 87. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares ou mediante consórcio com outros municípios, de acordo com a lei. Capítulo 4. Dos bens municipais. Artigo 88. Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. Artigo 89. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 90. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: a. Doação, constando da lei e da escritura pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato. b. Permuta. Inciso 2. Quando móveis dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: a. Doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social. b. Permuta. c. Venda de ações, que será obrigatoriamente efetuada em bolsa. Parágrafo 1º. O município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. A concorrência poderá ser dispensada por lei,
quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado. Parágrafo 2º. A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não. Artigo 91. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 92. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e quando houver interesse público, devidamente justificado. Parágrafo 1º. A concessão administrativa dos bens de uso especial e dominicais dependerá de lei e concorrência e far-se-á mediante contrato sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada mediante lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver interesse público relevante devidamente justificado. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada mediante autorização legislativa. Artigo 93. Poderá ser permitido a particular, a título oneroso ou gratuito, conforme o caso, o uso do subsolo ou do espaço aéreo de logradouros públicos para construção de passagem destinada à segurança ou conforto dos transeuntes e usuários ou para outros fins de interesse urbanístico com a autorização da Câmara. Capítulo 5. Dos servidores públicos. Artigo 94. O regime jurídico único dos servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas será estabelecido em lei ordinária. Artigo 95. A lei estabelecerá os planos de cargos e carreiras do servidor público municipal, de forma a assegurar aos servidores remuneração compatível com o mercado de trabalho, oportunidade de promoção e acesso a escalão superior, crescimento profissional, através de programas de formação de mão de obra, aperfeiçoamento e reciclagem. Parágrafo 1º. A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 2º. Aplica-se a esses servidores o disposto no artigo 7º, incisos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 30 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. É permitida a cessão, a qualquer tempo, de servidor entre os poderes legislativo e executivo, bem como suas autarquias e fundações, desde que haja o interesse dos poderes e a concordância do servidor. Inciso 1. A cessão do servidor ocorrerá com ou sem ônus para o poder cedente, e o servidor poderá responder por cargo vago no quadro funcional do poder cessionário. Inciso 2. O servidor, quando de seu retorno ao órgão de origem ou quando da sua aposentadoria, fará jus à incorporação aos seus vencimentos ou proventos, das vantagens pecuniárias e demais gratificações percebidas no órgão cessionário, bem como a diferença salarial à maior, caso houver, desde que tenha, por pelo menos 8 anos consecutivos ou 12 anos intercalados recebidos tais benefícios e recolhido a devida contribuição previdenciária. Artigo 96. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal. Parágrafo único. O vereador ocupante de cargo, emprego ou função públicos municipal é inamovível, de ofício, pelo tempo de duração de seu mandato. Artigo 97. À família do servidor ou inativo falecido será concedido auxílio funeral. Parágrafo 1º. O auxílio será pago no valor correspondente a 3 salários mínimos regionais. Parágrafo 2º. Se as despesas do funeral não forem ocorridas por pessoa da família do servidor ou inativo, o valor das mesmas será pago a quem as tiver comprovadamente realizado, respeitado o valor máximo previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. No caso de acumulação legal de cargo, o auxílio devido será pago somente em relação a uma das matrículas, se ambas forem do município. Parágrafo 4º.
O pagamento do auxílio obedecerá ao processo sumaríssimo, concluído no prazo de 10 dias úteis, a contar do protocolo do pedido, instruído com a certidão de óbito e documentos que comprovem a satisfação da despesa pelo requerente, incorrendo em pena de suspensão o responsável pelo retardamento. Parágrafo 5º. Esse benefício se estende aos pensionistas do município, adotado idêntico critério. Parágrafo 6º. A despesa com o auxílio funeral correrá à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 98. Todos os funcionários públicos eleitos para mandatos sindicais, confederações, federações e sindicatos de servidores públicos terão direito à licença sindical, sem perda de remuneração, direitos ou vantagens inerentes à carreira de cada um. Parágrafo único. A licença sindical, de que trata o caput deste artigo, terá duração do mandato do dirigente sindical. Artigo 99. É permitida a transferência de servidor entre os quadros dos poderes legislativo e executivo, bem como das autarquias e fundações do município, desde que haja o interesse mútuo dos poderes e a concordância do servidor. Artigo 100. É livre a associação profissional ou sindical do servidor público municipal, na forma da Constituição Federal, observado o seguinte. Inciso 1. Haverá uma só associação sindical para os servidores públicos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, aí incluídas as autarquias e as fundações municipais. Inciso 2. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Inciso 3. Servidor aposentado filiado tem direito a votar e ser votado na organização sindical. Título 5. Da Administração Financeira. Capítulo 1. Dos tributos municipais. Artigo 101. São tributos da competência municipal. Inciso 1. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. b. A transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza, ou a cessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. c. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e gás de uso doméstico. d. Serviços de qualquer natureza na forma da legislação federal. Inciso 2. Taxas. A. Em razão do exercício do poder de polícia. b. Pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, conforme a Constituição Federal, artigo 145, incisos 1, 2 e 3, e Constituição Estadual, artigo 191, inciso 1. Inciso 3. Contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Inciso 4. Contribuição para custeio de sistemas de previdência e assistência social, cobrada dos servidores em benefício dos mesmos. Parágrafo único. O imposto previsto na letra A do inciso 1 deverá ser progressivo nos termos da lei, de forma a assegurar cumprimento da função social da propriedade, enquanto o imposto previsto na letra B do mesmo inciso não incide sobre os atos enunciados no inciso 1, parágrafo 2º, artigo 156 da Constituição Federal. Artigo 102. A lei estabelecerá as alíquotas relativamente aos impostos e valores das taxas e contribuições de melhoria, estabelecendo os critérios para sua cobrança. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão progressivos, conforme a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 103. O município poderá, mediante convênio com o Estado e outros municípios, coordenar e unificar os serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, bem como delegar à União, ao Estado e aos municípios ou deles receber, encargos de administração tributária. Capítulo 2. Das limitações ao poder de tributar. Artigo 104. Ao município é vedado. Inciso 1. Instituir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Inciso 2. Instituir impostos sobre a. O patrimônio, a renda ou os serviços da União, do Estado e das autarquias. b. Os templos de qualquer culto. c. O patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, das instituições de educação, de assistência social e de entidades representativas da população, atendidos os requisitos da lei e desde que não tenham fins lucrativos. d.
o livro, o jornal e os periódicos, assim como o papel destinado à sua impressão. Parágrafo único. O imposto citado no inciso 2, a linha A, em relação às autarquias, refere-se ao patrimônio, à renda e a serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, não se estendendo aos serviços públicos concedidos, nem exonerando o promitente comprador da obrigação de pagar imposto que incidir sobre imóvel alienado ou objeto de promessa de compra e venda. Inciso 3. Conceder qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária, se não mediante a edição de lei municipal específica. Inciso 4. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Inciso 5. Instituir taxas que atentem contra a. O direito de petição aos poderes públicos, para defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. b. A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Artigo 105. Concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos aposentados e pensionistas, proprietários de um único imóvel no município, com proventos iguais ou inferiores a 3 salários mínimos. Artigo 106. Concede isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a todos os munícipes que sejam proprietários de um único imóvel no município, com no máximo 70 metros quadrados de construção, desde que nele residam e que percebam até 3 salários mínimos. Capítulo 3. Da participação do município nas receitas tributárias. Artigo 107. Pertence ao município. Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Renda, proventos, de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título pelo município, suas autarquias e fundações que institua e mantenha. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Rural, relativamente aos imóveis situados no território do município. Inciso 3. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sob a propriedade de veículos automotores licenciados no território do município. Inciso 4. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte, interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo 1º. As parcelas de receitas pertencentes ao município, mencionadas no inciso 4, serão creditadas conforme os seguintes critérios. A. 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seu território. B. Até 1/4, de acordo com o que dispuser a lei estadual. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, a linha A deste artigo, lei complementar definirá valor adicionado. Artigo 108. A União entregará 22,5% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, ao Fundo de Participação dos Municípios. Parágrafo único. As normas de entrega desses recursos serão estabelecidas em lei complementar, em obediência ao disposto no artigo 161, inciso 2, da Constituição Federal com o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre os municípios. Artigo 109. Aplicam-se à administração tributária e financeira do município o disposto no artigo 34, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 111, parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e artigo 41, parágrafos 1º e 2º, do ato das disposições transitórias da Constituição Federal. Capítulo 4. Do Orçamento. Artigo 110. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Inciso 1. O Plano Plurianual. Inciso 2. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3. Os orçamentos anuais. Artigo 111. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma setorizada as diretrizes, objetivos e os incentivos fiscais, para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Artigo 112. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, bem como apresentará trimestralmente ao Poder Legislativo e aos Conselhos Populares a caracterização sobre o município suas finanças públicas, devendo constar do demonstrativo. Inciso 1. As receitas e despesas da administração direta e indireta. Inciso 2.
os valores ocorridos desde o início do exercício até o último mês do trimestre objeto da análise financeira. Inciso 3. A comparação mensal entre os valores do inciso 2, acima com seus correspondentes previstos no orçamento atualizado. Inciso 4. As previsões atualizadas de seus valores até o final do exercício financeiro. Artigo 113. A Lei Orçamentária Anual que será enviada à Câmara Municipal até 30 de setembro compreenderá. Inciso 1. Orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 2. Orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3. Programa analítico de obras, especificando secretaria e/ou departamento. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária será instruído com demonstrativo setorizado de efeitos sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 2º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação de despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos adicionais e contratação de operações de crédito, inclusive para antecipação de receita, nos termos da lei. Artigo 114. Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma de seu regimento. Artigo 115. Será constituído no município um conselho orçamentário composto por representantes dos diversos segmentos da população, por ela escolhidos direta e livremente e que, juntamente com a administração, acolherá as sugestões e propostas para as diretrizes orçamentárias. Artigo 116. Aprovadas pela Câmara Municipal as diretrizes, o Conselho se reunirá em plenário para a consolidação do orçamento anual, levando em conta as demandas apontadas. Seção 1. Da votação do orçamento e das leis de despesas. Artigo 117. É da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e das que abrão créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou auxílio ou de qualquer modo autorizem, criem ou aumentem as despesas públicas com a participação popular. Parágrafo único. Os projetos de lei mencionados neste artigo somente receberão emendas das comissões da Câmara Municipal. Será final o pronunciamento das comissões, salvo se 1/3 dos vereadores pedir ao presidente da Câmara a votação em plenário, a qual se fará sem discussão da emenda aprovada ou rejeitada. Parágrafo 1º. Os projetos de lei mencionados neste artigo somente receberão emendas das comissões da Câmara Municipal. Será final o pronunciamento das comissões, salvo se 1/3 dos vereadores pedir ao presidente da Câmara a votação em plenário, a qual se fará sem discussão da emenda aprovada ou rejeitada. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: inciso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre a. Dotação pessoal e seus encargos. b. Serviços da dívida.